Era o dia 20 de dezembro de 2020, quando um barco de 30 pés chamado Bahamas Alien partiu em direção à Flórida. Este barco transportava 20 passageiros, pois já havia feito essa viagem de Bahamas para a Flórida várias vezes, e por isso essa viagem era completamente normal para eles. Mas o que aconteceu com esse barco no meio do oceano? Ele foi engolido pelo mar ou foi vítima de uma tempestade? A única informação disponível era que o barco tinha saído de Bahamas em boas condições. No entanto, havia outra informação, e essa era que o barco precisava atravessar o Triângulo das Bermudas. Quando a Guarda Costeira dos Estados Unidos tomou conhecimento disso, uma operação de busca foi iniciada, que durou 4 dias e 4 noites nesse trecho do oceano. Mas não foi encontrado nem um vestígio do barco. Em várias das histórias que vimos sobre o Triângulo das Bermudas, sabemos que ele é uma grande área do mar que, na verdade, se encontra no Oceano Atlântico. Este triângulo se estende da Flórida até as Ilhas Bermudas e depois até Porto Rico, retornando à Flórida. A área formada por este triângulo é de aproximadamente 1.100.000 quilômetros quadrados, o que significa que este triângulo é maior do que o Paquistão e a Turquia. Este triângulo é famoso em todo o mundo devido aos seus mistérios, onde durante a passagem, navios e aviões perdem o contato com suas estações de base e desaparecem para sempre. Até agora, um grande número de navios e aviões desapareceu nesse triângulo. Até hoje, apenas alguns destroços de navios e aviões foram encontrados no fundo do mar, mas nem mesmo perto dos lugares onde foram vistos pela última vez. Enquanto isso, muitos outros destroços não foram encontrados e não se sabe o que aconteceu com as pessoas a bordo. Nesse trecho do oceano, acredita-se que há um grande vórtice, ou que aqui residem monstros marinhos e alienígenas. Certamente há algo anômalo no Triângulo das Bermudas, que não deixa escapar nem mesmo os maiores navios cargueiros, nem permite que aviões que encontram atividades anômalas escapem sem deixar rastros. Este assunto começou em 1945, quando 5 bombardeiros torpedeiros da Marinha dos Estados Unidos partiram em uma missão. Para as 14 pessoas a bordo desses 5 bombardeiros, era uma prática normal. Mas assim que entraram na área do Triângulo das Bermudas, os 5 bombardeiros desapareceram de repente dos radares da Marinha dos Estados Unidos, e todos ao mesmo tempo. Isso aconteceu apenas alguns meses após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então a Marinha dos Estados Unidos suspeitou que algum inimigo tivesse abatido seus aviões. Na busca destas aeronaves, um avião da Marinha também desapareceu. Ele também foi tragicamente engolido pelo Triângulo das Bermudas. Nunca mais houve sinal dos 5 bombardeiros ou do avião de resgate. Esse foi o momento em que a Segunda Guerra Mundial começou a ser vista com temor. Mas cerca de 10 anos antes, um incidente semelhante aconteceu com outro avião, mas felizmente eles conseguiram salvar suas vidas. Os irmãos George e Edward Twain, que eram oficiais da Marinha Americana, de repente receberam a notícia da morte de seu pai e tiveram que pegar um avião para sua cidade natal. Apenas 20 minutos após a decolagem sobre o Triângulo das Bermudas, o piloto lhes disse que todos os instrumentos do avião pararam de funcionar. O piloto não tinha ideia de quanta gasolina havia e seu rádio não funcionava. Eles também não sabiam em que direção estavam indo. Os irmãos disseram que a uma altura tão alta não podiam ver nenhum navio, nem mesmo uma pequena parte da terra. Tudo que podiam ver ao redor era água. Então o piloto desmaiou, mas felizmente havia outro piloto a bordo que assumiu o controle da aeronave e, após momentos de pânico, finalmente avistaram a terra. O avião conseguiu fazer um pouso de emergência. Anos depois, quando o mistério do Triângulo das Bermudas voltou a ser discutido, esses irmãos descobriram que eles próprios haviam sido vítimas de um desses mistérios e tiveram sorte de escapar. Em 2015, um navio cargueiro chamado El Faro partiu da Flórida em direção a Porto Rico, mas desapareceu de repente dos radares. A Guarda Costeira dos Estados Unidos e a Força Aérea realizaram uma grande operação de busca que durou um mês, e o El Faro foi encontrado a 15.000 pés de profundidade no fundo do mar. Quando o capitão teve o último contato, parecia que o navio estava inundado, e esse foi o último contato do El Faro. Em 2013, um avião da Turkish Airlines, o voo TK-183, deveria pousar na cidade cubana de Havana
e por isso precisava passar sobre o Triângulo das Bermudas. Mas de repente o piloto perdeu o controle, pois o avião estava se comportando de maneira anormal. O piloto imediatamente desviou o avião e pousou no Aeroporto Internacional Dulles, salvando assim as vidas de 400 passageiros. Vários outros incidentes semelhantes ocorreram nas imediações do Triângulo das Bermudas. Muitos desses incidentes foram relatados e uma lista está disponível na Wikipédia, mas alguns incidentes nunca foram reportados. Em 1967, um americano chamado Brock saiu em um iate de luxo para navegar pela costa de Miami, mas pouco depois, os guardas costeiros receberam uma ligação de Brock dizendo que seu iate havia colidido com alguma coisa. Quando os guardas chegaram, não encontraram o iate nem qualquer vestígio de Brock. O que ele havia colidido permanece um mistério. Os mistérios do Triângulo das Bermudas continuam a fascinar a cada nova geração, e a busca por respostas sempre recomeça. Mas desta vez, os cientistas descobriram algumas evidências que indicam que talvez o mistério esteja finalmente sendo resolvido. Uma equipe de cientistas americanos que trabalhou com imagens de satélite analisou o Triângulo das Bermudas e encontrou algo que ninguém havia visto antes. Eles notaram que há algumas nuvens sobre o triângulo que não são quadradas nem circulares, mas têm a forma de um hexágono e têm um tamanho de cerca de 80 quilômetros. A equipe acredita que essas nuvens não são nuvens normais, mas sim nuvens chamadas de bombas de ar, ou seja, quando essas nuvens estranhas se formam, ventos muito fortes podem soprar sob elas, com velocidades que podem alcançar 200 km por hora. Esses ventos são tão intensos que nenhum avião pode facilmente voar sob eles, e as ondas no mar, causadas por eles, podem afundar até os maiores navios. Os cientistas acreditam que isso pode ser uma explicação para os incidentes que ocorrem no Triângulo das Bermudas. O que você acha? Deixe suas opiniões nos comentários. Inscreva-se no Enigma Submerso e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Vamos juntos explorar o desconhecido.